Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live de oração nessa manhã de terça-feira chuvosa. Seja bem-vindo, bem-vinda. Que Deus abençoe muito sua manhã e que nós possamos estar juntinhos aqui, aprendendo mais de Deus, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Que Ele venha nessa manhã, nos instrumentalizar, nos trazer para mais pertinho dEle, que a gente aqui permaneça. Amém? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está assistindo a live agora ao vivo ou a live gravada. Que Deus abençoe muito sua manhã, seu dia, sua semana, esse restinho de ano, E que a gente tenha as nossas energias, nossas forças renovadas para continuar firmes aí, perseverantes nessa caminhada. Feche seus olhos então e vamos orar a Deus por esse momento aqui. Senhor meu Deus, nós louvamos a Ti, Pai, por quem Tu és na nossa vida, por aquilo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Todos os livramentos, toda a proteção, toda a sabedoria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos nessa manhã que o Senhor venha até nós falar ao nosso coração, Pai. Que eu seja usada como instrumento do Senhor e que nessa manhã o Espírito Santo possa realmente agir como uma flecha dentro de cada um dos nossos corações, mudando não apenas os nossos sentimentos, mas sobretudo os nossos pensamentos, a nossa mentalidade. E que nós, a partir de hoje, tenhamos a posição, a decisão de buscar e querer permanecer mais no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Essa manhã eu trouxe pra gente uma reflexão a respeito de ouvir a voz de Deus. Muita gente às vezes vem pra mim e fala assim: Ana, me faz uma oração porque sua oração é mais forte. Faz uma oração porque você ouve mais a voz de Deus. E eu quero te falar nessa manhã que talvez hoje minha oração, entre aspas, seja mais forte, porque lá atrás eu decidi permanecer no Senhor. E durante esses últimos dias eu estava numa conferência de liderança cristã em que muito se foi falado nisso, na importância da gente permanecer. E aí eu comecei a refletir o que mudou da minha vida de 2018, 2019 para agora. Foi exatamente essa decisão de permanecer. Há pessoas que já ouviram a voz audível do Senhor, Deus falando, aos ouvidos. E eu confesso que quando eu comecei nessa caminhada, estive mais disposta, mais disponível, com uma decisão firme no coração, que falei, eu quero buscar mais do Senhor, no que depender do meu esforço, eu vou buscar, e é claro que é Deus que faz, mas nós precisamos mover os nossos pés, não adianta só a gente querer as bênçãos do Senhor, sem querer um relacionamento íntimo com Ele. E é isso que fez toda a diferença para a minha vida na fé. E se há algo que eu quero passar hoje para vocês é isso, a experiência de estar permanecendo no Senhor. E quando eu digo permanecendo, é em todos os dias você estar em conexão com Deus. É em todos os dias você abrir os seus olhos. Hoje de manhã, quando eu abri os meus olhos, eu falei, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoe a live de hoje. É a minha primeira oração, é falar com o Senhor. E quanto mais a gente fala com o Senhor, mais a gente busca, mais de Deus é revelado. Eu já tive experiências com Deus de ouvir uma voz falando comigo. Uma das lives mais emocionantes desse ano de 2022 foi justamente essa live. Depois até vou tentar subir ela nos stories, tentar achar ela aqui. Foi uma das lives em que eu estava num lugar de oração aqui em Sete Lagoas e eu escutei uma voz falando comigo, olhe para o céu e você verá a minha cruz. E aí na hora eu olhei pro céu e não vi nada no céu. E eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, Eu acho que eu escutei alguém. Mas quando eu saí daquele lugar de oração, no caminho para casa, assim que eu olhei pro céu, tinha uma cruz de todo tamanho. Uma fumaça de um avião tinha feito uma cruz no céu de todo tamanho. E depois não apenas eu vi essa cruz, mas nós vimos ainda mais 2 cruzes, eu e os meus filhos. E naquele momento eu senti o agir do Senhor. Quanto mais a gente busca, mais de Deus é revelado. Teve uma outra situação no começo desse ano
em que nós estávamos reinventando, né, os negócios da empresa, num momento de muita turbulência, né, pós-pandemia, e a nossa construtora estava passando por um processo de reinvenção mesmo, um processo de reposicionamento, de repensar o negócio. E aí o Rodrigo estava ansioso, e eu entrei no banheiro. Na hora que eu entrei, a sensação que eu tive era como se tivesse um anjo do meu lado falando assim: não precisa mudar nada, vai ficar tudo bem. E eu saí dali com o coração tão grato a Deus por ter me permitido, e falei pro Rodrigo: olha, a gente está no caminho, Deus está nos conduzindo nesse caminho. Mas eu acredito do fundo do meu coração que eu não seja uma pessoa privilegiada. Eu acredito no fundo do meu coração que Deus não tem filhos preciosos ou prediletos, assim como a palavra dele diz, né? Deus não faz acepção de pessoas, ele não faz diferença. Ah, esse eu vou entregar isso, esse eu não vou entregar. Não, mas Deus honra a nossa busca. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai ficando sensível ao evangelho, mais a gente vai ficando sensível à palavra, mais a gente vai ficando sensível com os nossos sentidos. Eu não sei se você já viveu uma experiência, mas eu falo muito dela. Quando a gente chega, alguém nos conta alguma coisa, a gente fica arrepiado, dá uma sensação assim. Isso é, na grande maioria das vezes, o Espírito Santo nos mostrando que ele está ali, que é um sinal que você precisa olhar, que você precisa prestar atenção. Então, as manifestações do Espírito Santo, elas vão acontecendo no nosso corpo. É aquele arrepio, aquele frio na barriga, é de repente aquela sensação que você tem que ouvir a sua intuição, porque a sua intuição está te falando alguma coisa, e quando você não ouve, você dá, né, com os burros na água. Então essa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, audível ou não, ela vem com a permanência no Senhor. E a base de tudo, gente, está nisso daqui, na Bíblia. Durante muito tempo, eu, Ana Cláudia, tive muito preconceito com pessoas que eu falava assim: esse povo só anda com Bíblia na mão, né? Eu não quero ser assim não, que horror, né? Fica um livro tão antigo. Eu falava pra mim, falava assim, um livro tão antigo. Às vezes eu ia numa igreja e falava assim: nossa, como é que o povo tá lendo esse texto? Não dá nem pra entender o que o povo tá falando. Mas hoje eu vejo que era um engano. Era um engano, um preconceito que existia dentro do meu coração e uma falta de conhecimento, uma ignorância total daquilo que eu estava falando. Quando eu comecei a ler a Bíblia, não foi fácil, de uma hora para outra eu comecei a entender. Mas à medida que a gente vai persistindo, eu falo muito, se você tem dificuldade de ler, faz um voto, de repente nesse começo de ano seria uma boa experiência para você. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Cada capítulo ele é pequeno, eles não são grandes. E o livro de Provérbios nos dá uma orientação de boas práticas da vida. Que se a gente fizer e a gente seguir, a gente vai se dar bem. Porque são as boas práticas de Deus. Então, por exemplo, em janeiro, comece no dia 1º de janeiro. A cada dia você lê um capítulo de Provérbios. Ao final dos 31 dias de janeiro, se você fizer esse voto, né, eu tenho certeza que Deus já vai ter te transformado de uma forma. Porque o contato da palavra, ele nos possibilita isso, essa transformação. É impossível a gente estar em contato com esse livro aqui e não sermos transformados. Porque essa é a verdadeira voz do Senhor. Tudo que está escrito aqui foi inspirado, foi escrito por homens, mas inspirados por Deus. Então todas as palavras, mesmo escritas lá no Antigo Testamento, tão distantes, tão longes, né, da nossa era, do nosso tempo, elas foram escritas também para nós, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando a gente entra em contato, talvez no primeiro momento você não entenda totalmente o texto, a gente tem que olhar a linguagem da Bíblia, a tradução da Bíblia. Eu indico muito, são várias traduções diferentes que atualizam a linguagem para os dias de hoje. Então, tem a nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, tem a nova versão internacional, que é a NVI. Então são duas versões, duas traduções da Bíblia que são muito boas, de fácil entendimento. E quando a gente lê, a gente começa a entender os princípios do Senhor, os fundamentos que Deus deseja para a nossa vida. E é isso que vai trazendo na gente a sensibilidade de estarmos em contato com a voz do Senhor. Então você me falar assim: Ana, você escuta sempre a voz de Deus? Não. Mas eu já tive experiências em que eu escutei uma voz.
Eu não sei se foi a voz de Deus, se foi a voz de Jesus. Lá no monte eu sei que foi Jesus, porque ele falou, olhe para cima e você verá a minha cruz. Então eu creio em nome de Jesus que era Jesus do meu lado. Mas eu já escutei no banheiro da minha casa e a sensação que não era Jesus, mas que era um anjo falando comigo. Isso foi o que trouxe, né? Que o Espírito Santo me sensibilizou, então eu creio nisso. E aí eu sei que não são todas as vezes que a gente vai ouvir uma voz, né? Uma voz audível. Mas o Espírito Santo fala no nosso coração. O Espírito Santo vai falando, vai nos direcionando. E quanto mais a gente permanecer no Senhor, maior vai ser a sensibilidade. Maior vai ser a nossa disposição, nosso ânimo, a nossa instrumentalização. E hoje eu quero falar sobre exatamente como que a gente funciona nesse processo de ouvir a voz do Senhor. Jesus ele falava muito com as pessoas por meio de parábolas. Então ele contava histórias, né? Parábolas nada mais nada menos do que são metáforas, né? São histórias que a gente conta falando, né? Usando alguma metáfora para trazer um conhecimento, para trazer uma reflexão. As parábolas elas são importantes porque o significado delas perduram. Elas não são contextuais com relação só à época. Então é uma história que se conta que ela não tem um marco de tempo e espaço limitado, né? Então elas trazem uma significação espiritual, contextual, que pode ser sempre atualizado, né? E aí, lá no texto de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, fala assim, o capítulo 13, traz a parábola do semeador. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu essa parábola, uma parábola muito conhecida, mas hoje eu quero trazer ela porque ela fala exatamente da diferença da palavra do Senhor quando ela permanece dentro de nós e dá frutos, ou quando a gente simplesmente entra em contato, né, com a palavra, com os fundamentos do Senhor ou com a religiosidade, e isso não faz diferença nenhuma dentro de nós. Quando eu escuto pessoas como assim eu já falei, né? Quando eu tenho uma formação católica, minha família toda é católica e hoje a gente é evangélico, mas Deus me trouxe para falar sobre ele e eu já preguei em igreja católica, já preguei em igreja evangélica, então esse é o meu propósito, de levar a palavra do Senhor independente da religiosidade, independente dos moldes que a gente coloca, né? Dos rótulos que a gente coloca. Deus, ele tá muito acima das religiões. Deus é Deus e a gente, os homens, né? É que colocam em caixinhas, mas nós somos um só na fé, né? O cristianismo é isso, é acreditar em Cristo e seguir os princípios do Senhor. Então, independente de onde eu esteja, se eu estou sob as ordenanças de Deus, é isso que Deus quer. E aí, quando eu ouvi, né? Eu já falei e ouço pessoas falando assim, eu sou hoje uma católica não praticante, ou eu sou uma evangélica afastada. Isso mostra que a gente não é cristão. Quando a gente fala isso com a nossa boca, no céu é como se Deus falasse assim, meu filho, não, você você não é um cristão. Cristão é aquele que crê e tem o movimento de permanecer. Então, independente da sua religião, se você crê e permanece, você sim está sendo um cristão. Mas se você crê e não permanece, você não está sendo cristão. Porque o que Deus quer é um relacionamento íntimo, de permanência nele. E é isso que a gente vai ver na palavra hoje. Então, para ouvir a voz do Senhor, para estarmos sensíveis à voz do Senhor, nós precisamos permanecer. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ver o reflexo do Evangelho dentro de nós nos transformando. Aquele que entra em contato com a palavra e não é transformado, não está sendo devidamente alimentado, não está se permitindo ser devidamente alimentado. Na parábola do semeador fala assim, capítulo 13 do livro de Mateus, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele. Eu queria estar lá no meio dessa multidão, só sentadinha, escutando Jesus. De modo que entrou num barco e se assentou.
e toda a multidão estava em pé na praia. Então você pensa só, Jesus fez um palco no mar, né? Um palco na água ali, para que toda aquela multidão que estava na praia pudesse escutá-lo. Sem microfone nenhum, a voz do Senhor tocou o coração e todos puderam ouvir. Vocês imaginam isso? Pensa só, hoje para ter um show, né? Eu gosto desses detalhes, assim, de ficar imaginando aquela cena. Para ter um show e alguém chegar e fazer um comício, né? Fazer um discurso, a gente tem que colocar caixa de som, microfone. Não, naquela época simplesmente Jesus sentou num barco e ali falou para aquela multidão que estava sentada na praia. E todos ouviram a sua voz. Olha só, isso não é um mero detalhe, isso é a grandiosidade do Senhor. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E o semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então a primeira parte das sementes cai na beira do caminho. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Então a primeira caiu na beira do caminho, a segunda caiu entre algumas rochas, mas aí, né, até nasceu, mas o sol veio, queimou e acabou com aquela, né, com a planta. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa é a parábola do Senhor. Só que lá na frente, no versículo 18 ainda do capítulo 13, vem a explicação da parábola. Os discípulos, né, escutam essa parábola, Jesus contando, então, da semente que cai à beira do caminho, no solo rochoso, entre os espinhos e na terra boa. E aí vem a explicação de Jesus sobre a parábola, que está no versículo 18. Ouçam, porém, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, ou seja, a palavra, né, que o Senhor deixou para a gente, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, a primeira coisa, quando a gente ouve uma palavra do Senhor e a gente não dá importância, a gente não reflete, a gente não alimenta dela, o inferno usa disso para nos atacar, para vir contra nós. Tudo que o diabo quer é que a gente não ouça a voz do Senhor, que a gente abafe o agir dele pela opressão espiritual que existe dentro de nós, né? Dentro de nós e ao nosso redor. É isso que o diabo quer, ele quer abafar a palavra do Senhor para que a gente não cresça em sabedoria, em graça, na misericórdia do Senhor. E aí, Jesus continua, fala assim: o maligno arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então é aquela pessoa que de repente vai na igreja, ouve uma palavra e fala assim: nossa, que palavra maravilhosa, adorei, nossa, fiquei feliz. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, é aquele que quer só as coisas boas do evangelho. Ele não quer a correção, ele quer só aqueles momentos de alegria, ouve rapidinho, mas rapidinho esquece. É aquele que se sensibiliza até na igreja, fica arrepiado, de repente até chora. Mas ao sair dali, do pé para fora, ele já está imerso nos problemas, nas circunstâncias. E eu e você somos como todos esses solos. Em alguns momentos a gente vai estar como esse solo à beira do caminho, em alguns momentos como esse solo rochoso. Mas a gente tem que ter a perseverança, a decisão no nosso coração de não querer ser isso. De buscar ser renovados para sermos sempre um solo fértil diante do Senhor. E fala assim: mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Sobre essa palavra, sobre a semente que cai entre os espinhos, eu ouvi na semana retrasada
alguém pregando sobre essa palavra e eu fiquei tão emocionada, porque ele fala assim, olha, caiu as sementes do Senhor entre os espinhos. Que espinhos são esses? Espinhos vêm de outras sementes, concorda? Se há um espinho, né, um espinheiro, há uma semente que brotou ali. Então, quando a gente dá ouvidos a coisas que não são do Senhor, a gente está sendo esse solo de espinhos. Então, é aquele momento em que alguém vira para você, ou você mesmo ouve aquela voz que fala assim, quem é você diante do Senhor? Você não é digno da confiança do Senhor. Você não é digno de entrar na presença do Senhor. Você está sendo hipócrita de estar buscando a Deus. Para que isso? Que bobagem! Que bobagem é essa você fazer jejum? Deus não quer o seu jejum, não. Para que Deus precisa do seu jejum? Para que ficar levantando a mão e adorando ao Senhor? Para que isso? Essas são as vozes de espinhos, de outras sementes que foram semeadas por outras pessoas que não são Deus. Deus quer sim o seu louvor, Deus quer sim a nossa oração, a nossa adoração. Deus quer sim um relacionamento íntimo e Ele se agrada quando nós nos jejuamos, não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos desse relacionamento com Ele. Nós precisamos firmar dentro de nós e crescer esse compromisso com o Senhor, assim como Ele honra o compromisso dele conosco. Então, toda vez que a gente dá ouvido para outras vozes que não são de Deus, nós estamos dando ouvido a vozes dos espinheiros. Nós estamos ouvindo a voz, de repente você liga a sua televisão e fica tão apavorada com as notícias ou com as previsões, né, que estão aí, que isso te rouba a fé e a esperança. Quando a gente faz isso, a gente aumenta o som do mundo e diminui a presença do Senhor na nossa vida, nós passamos a ouvir o mundo e não a Deus. Então, muitas das vezes, nós precisamos fazer como Mateus nos ensina. Entra para o teu quarto e fecha a porta e vai orar. O que Mateus está falando não é necessariamente estar no seu quarto, mas é estar naquele momento de oração em que você silencia as vozes do mundo para poder ouvir a voz do Senhor. Nós estamos vivendo em tempos acelerados, ansiosos, eu falo isso sempre, porque essa é a nossa realidade. E se a gente não para um pouquinho para ouvir, para sensibilizar, a gente se afasta da presença do Senhor. Certos dias atrás, eu escutei alguém falando assim, não sei pra que você vai tanto no monte, Ana, orar. Eu não sei pra que você fica tanto em oração. E aí na hora eu não respondi essa pessoa, porque não era hora de responder. E o Espírito Santo nos sensibiliza com essa sabedoria de saber que horas que é, que horas que não é. Mas no fundo do meu coração, a minha vontade era explicar que eu não vou porque eu estou perdendo meu tempo. Eu vou para ganhar intimidade com o Senhor. Ir no monte ou entrar no quarto, ou seja, qualquer ambiente que você sinta a presença do Senhor, é um movimento que nós fazemos de silenciar a voz do mundo. É aquela hora em que você fala, eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu quero estar em intimidade. E a gente não faz isso num ambiente bagunçado. A gente faz isso num ambiente de calmaria. Muita gente fala que eu tenho a voz, o timbre da voz que transmite paz, transmite calma. Eu não sou uma pessoa super calma, só perguntar para os meus filhos, para o meu marido, para os meus vizinhos, às vezes eu dou uns berros aqui em casa, graças a Deus isso tem diminuído muito, porque Deus vai nos transformando. Mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor se dentro de mim tem um turbilhão de vozes que está me deixando desorientada. Por isso o Senhor fala, não andes ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque a ansiedade deixa a gente afobada. Deus está querendo falar assim o quê? Silencia um pouco, acalma meu filho, acalma minha filha, eu estou aqui, mas para você ouvir a minha voz, você precisa se acalmar. Você precisa decidir ouvir a minha voz, você precisa querer ouvir a minha voz. Peça, quando a sua fé estiver fraca, quando você quiser ouvir mais do Senhor e não estiver conseguindo, peça a Ele. É o Espírito Santo que nos capacita. Quantas vezes eu falei, Senhor, e falo, Senhor, a minha fé hoje está fraca. Eu estou fraca, eu estou me sentindo impotente, eu não estou conseguindo buscar o Senhor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. E quantas vezes, após um derramar assim, de sinceridade diante do Senhor, mesmo Ele conhecendo o fundo do meu coração, minutos depois, Deus vem com uma resposta maravilhosa e eu falo, uau, não é pela minha força, é pela graça abundante do Senhor. É Ele quem faz, é Ele a toda a glória deve ser dada, né? A Ele que toda a glória deve ser dada.
Então a parábola continua assim, a explicação do Senhor. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações e riquezas e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Ou seja, aquilo que eu ouço, como eu ouvi, né, há 15 dias atrás, essa mesma parábola sendo falada por outra pessoa, há 15 dias atrás eu ouvi. E quando a gente ouve e aquilo lá bate no nosso coração, entra no nosso coração, dá vontade de sair falando. Na semana passada eu compartilhei com vocês que os meus filhos, a Júlia e o João Pedro, tiveram uma experiência engrandecedora com o Senhor. Os dois ouviram a mesma palavra em textos diferentes, Mateus 7:7, Lucas 11:9, falando que eis que estou à porta e bato, né? Quem bater poderá pedir o que quiser e lhe será dado. Os dois ouviram a mesma palavra em textos diferentes no mesmo dia e receberam uma resposta do Senhor muito engrandecedora. Uma experiência que talvez você nunca tenha vivido e que eu demorei muito tempo para viver algo semelhante. E eles, com tão pouca idade, eles já viveram essa experiência. Olha como a graça do Senhor é maravilhosa. E aí, o João Pedro, meu menino, ele tem uma sensibilidade muito linda, ele tem um coração muito maravilhoso. Os três têm, mas especificamente ele, porque foi ele que falou isso. Ele virou para mim no dia seguinte e falou assim: mamãe, agora eu te entendo. Quando você vive experiências com Deus e quer sair contando para todo mundo. O que aconteceu comigo me dá vontade de sair contando para todo mundo. Porque foi tão lindo e tão maravilhoso ouvir Deus falando comigo que eu quero sair contando para todo mundo. É essa palavra, é esse tipo de solo que Deus deseja de nós. É aquele solo que quando você ouve uma palavra, quando você abre um texto e aquilo lá fala direto no seu coração, você fala assim: meu Deus, eu quero ensinar isso para as outras pessoas. Se fulano soubesse disso, se a minha filha tivesse esse conhecimento, nossa, como eu queria que meu marido... É esse sentimento. E a gente não fica só no querer, a gente vai para o compartilhar. A gente vai para essa coisa de não querer só para nós. Eu falo muito, eu acho que eu falei isso na semana passada, o diabo quando tentou Jesus lá no deserto, ele falou assim: Jesus, você está com fome, pega essa pedra aqui e transforma em pão, você é poderoso para fazer o que você quiser. Só que Jesus não faz. Mais na frente, quando a multidão está com fome, Jesus pega um pão e transforma em alimento para a multidão toda. O que isso está querendo nos mostrar? Que Jesus ele não faz milagres para benefício próprio. Ele faz milagres para alimentar multidões. Então, quando ele te alimenta, assim como ele me alimenta, não é para o nosso bem próprio apenas. É para que a gente possa transbordar o conhecimento e a unção que nos é dada para as outras pessoas. E quando a gente faz isso, Deus se agrada profundamente. E é o que fala aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, esse frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Ou seja, uma única pessoa pode passar e transbordar isso. Foi o que aconteceu com os meus filhos na semana retrasada, né? Há 15 dias atrás. Eles simplesmente ficaram tão tocados em ver o cuidado do Senhor, em falar com eles, que eles simplesmente tiveram esse desejo no coração: eu quero compartilhar. E com tão pouca idade, foram esse solo. Então não depende de idade. Você pode falar assim: ah, mas eu tô velha. Eu também tô velha. Tem pessoas aí que chegam no final da vida. Eu escutei um relato de uma pessoa recentemente que aos 80 anos aceitou Jesus na sua vida e começou a mudar a sua vida. E aos 90 ela ainda estava fazendo obras frutíferas mesmo para o reino. Então não importa as suas circunstâncias. Fala assim: ah, Ana, mas minha vida tá caótica. Gente, Deus é Deus de entrar e fazer tudo novo, renovar. Mas nós precisamos colocar uma decisão. Tá entrando agora um novo ano. Quantas coisas nós fazemos, quantos planos nós fazemos para o próximo ano? Talvez você esteja: eu quero emagrecer, né? Essa eu acho que é top 10, né, da mulherada. Quero emagrecer, quero fazer atividade física. Mas o que você tem desenhado para você, para a sua aspiração relacionada à fé? A fé não pode ser, a espiritualidade, ela não pode ser apenas uma parcela da nossa vida.
Quando a gente entende que ela não é uma parcela de uma fatia, tipo, eu tenho a minha saúde, o meu financeiro, eu quero melhorar o meu profissional, eu quero melhorar, né, o meu desenvolvimento intelectual, como se fosse uma pizza e entre elas está a fé. Não, a gente está desenhando errado essa nossa performance. A fé, ela tem que estar aqui, como base de todas as outras áreas. Quando eu edifico a minha fé, então é como a minha fé vai ajudar o meu financeiro, como a minha fé vai sustentar a minha saúde, como a minha fé vai sustentar a minha inteligência emocional, como a minha fé vai sustentar os meus relacionamentos. É isso que Deus quer da gente. Não colocar a fé como um compartimento, uma área da nossa vida, mas como a base da nossa vida. Quando a gente lê lá no texto de Josué, para vocês entenderem, lá no Antigo Testamento, Deus possibilitou que o povo dele que estava sendo escravizado no Egito fosse tirado do Egito, né, por Moisés e levado a Canaã. Pela desobediência do povo ao longo desses 40 anos, num percurso que era para ser feito em 40 dias, o pessoal ficou lá 40 anos por estar desobedecendo ao Senhor. No final das contas, Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida, que é Canaã. Ao contrário, foi mandado para lá Josué. E vocês pensam, um jovem liderando um povo todo, a autoridade máxima foi tirada de questão e Deus fala: Josué, é você que vai entrar com o povo na terra prometida. É claro que veio medo, é claro que olhando para as circunstâncias era algo inimaginável, olhando para a posição de liderança ainda, Josué deve ter tremido na base. Só que Deus é tão maravilhoso que olha o que Deus fala para Josué. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela. A lei, na verdade, é a Bíblia, né? A lei do Antigo Testamento, e depois Jesus vem e renova essa aliança. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, nessa manhã, que você tenha certeza que Deus está falando aí para o seu coração. Seja forte e corajoso, não temas, porque eu, Senhor, estarei com você por onde você andar. Deus está do nosso lado, gente. O que a gente precisa é estarmos de mãos dadas com Jesus o tempo todo. Jesus veio para renovar a lei, né? Eu brinco assim, dar tipo um upgrade na lei, né? Fazer essa nova aliança. Ele é o Cordeiro que tira todos os pecados do mundo e nos possibilita acesso direto a Deus. Então, nessa manhã, tome a decisão no seu coração. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero andar de mãos dadas com o Senhor. Eu não quero largar das mãos do Senhor. E como a gente faz isso? Clamando a Deus diariamente. Clamando a Deus no sentimento e num coração aquebrantado, sedento por Ele todos os dias. Assim como você escova os dentes, você se alimenta, você bebe água, assim como você tem seus hábitos diários, insira Deus nos seus hábitos. Tem uma fala muito conhecida que esses dias eu li essa palavra, essa frase, nem é uma frase bíblica, mas fala assim: nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Uma frase batida, você já deve ter escutado ela umas 10 milhões de vezes. Mas eu ouvi uma perspectiva diferente sobre essa frase, trazendo para o âmbito da fé. Se nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive, será que Deus, será que Jesus está entre elas? Está entre as 5 na sua vida? Quando eu li essa palavra, eu fiquei tão impactada. Eu falei, uau! Porque quando a gente fala, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive, você pensa em pessoas do seu redor, né? Mas você está colocando Jesus no meio delas? Será que Jesus é uma delas? E se Jesus estiver entre elas, glória a Deus! A gente está no céu, literalmente,
porque Deus nos possibilita a salvação. Então coloque Deus entre as 5 pessoas, sendo Ele a mais importante, claro, né? Jesus a mais importante, e você vai ver uma transformação que primeiro Ele vai colocar um filtro nas outras 4. Ele não vai te deixar no engano de conviver com pessoas, ser influenciada por pessoas que não agradam o Senhor e que não andam com o Senhor. Então nisso já é um filtro maravilhoso, que Deus vai fazer uma limpeza nas referências que é pra gente andar ou não, né? Até Jesus teve vários seguidores, 12 discípulos, 13 mais íntimos e um melhor amigo, que foi João. Então, só nisso a gente já tem o ensinamento de Jesus, né? Não é qualquer um que a gente deixe tão próximo da gente, porque tem um sagrado dentro de nós que precisa ser ali, né, cuidado. Mas se nós somos a média das 5 pessoas, será que Jesus está entre as 5 pessoas mais importantes da sua vida? Das quais você mais se relaciona? Porque essa é o princípio da frase, né? O princípio é, quanto mais você se relaciona com aquelas pessoas, mais influenciado você vai ser e mais, né, seu comportamento vai ser moldado por elas. Mas se Jesus não é uma delas, a gente está indo no caminho errado. Jesus precisa ser a pessoa de maior relacionamento na nossa vida. E aí, para a gente ir caminhando para o final da nossa live aqui, a gente tem um texto de 1 João, é um texto da primeira carta de João. A gente tem o Evangelho de João, que está lá no comecinho do Novo Testamento, né, o 4º livro. Mas a gente tem lá para o final da Bíblia as cartas de João. Então tem a primeira carta de João, a segunda carta de João. A gente vai ler a primeira carta de João. Fala assim, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 24. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E essa promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então que a gente possa, né, nessa manhã, tomar a decisão de estar com Jesus todos os dias da nossa vida nessa caminhada. Quanto mais a gente estiver em contato com Ele, mais sensibilidade, mais experiências sobrenaturais nós vamos viver, mais sensações de que Deus está falando conosco a gente vai ter, mais o Espírito Santo vai estar, né, se manifestando, mas sobretudo mais sensíveis à voz de Deus nós estaremos. Porque não é Deus que não fala conosco, né? É nós que não estamos sensíveis à voz do Senhor. Nós estamos passando por um processo aqui em casa de algumas decisões muito importantes. E aí, eu e o Rodrigo conversando com os meninos, né? Explicando algumas coisas que vão mudar, tudo mais. O João Pedro falou assim, mas quando que vocês vão ter certeza dessas decisões? Aí o Rodrigo falou para eles, quando Deus nos sinalizar, né? Isso foi alguns meses atrás. E aí o Gabriel, nosso pequenininho de 5 anos, falou assim, mas como a gente vai saber que isso é um sinal do Papai do Céu? Aí o Rodrigo falou, eu tô pedindo alguns sinais para ele. E enumerou, eu quero que aconteça isso, 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 Deus fale isso, isso, isso. Beleza, passou. E aí durante esses meses a gente tem visto Deus falando com a gente, confirmando exatamente os sinais que nós pedimos a Deus. E aí chegou recentemente o João Pedro, nosso do meio, de 11 anos, virou e falou assim pra mim, mãe, vocês já decidiram que vocês têm que decidir? Aí eu falei, ainda não, Pepe, mas estamos próximos. E aí ele me deu uma lambada, que eu falei, obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo estar habitando na minha casa. Ele virou e falou assim, mãe, quantos sinais Deus ainda tem que dar para vocês se decidirem? E aí isso veio como uma flecha no meu coração, como se eu tivesse levado uma chicotada. E aí eu falei, Pepe, você tem razão, a decisão já tá feita, né? E ele falou, mãe, eu acho que Deus já deu sinais suficientes pra gente entender qual é o caminho que Ele quer que a gente siga. Então que essa sensibilidade de um menino de 11 anos possa estar com você nesse momento. Se inspire nele, não em mim hoje não. Né? Não que eu queira ser uma inspiração para ninguém, mas não pelo meu exemplo, pelo que aconteceu comigo, mas pela sensibilidade de um menino de 11 anos que vira e fala quantos sinais Deus ainda tem que te dar para você entender que Ele está falando com você. Quando a gente se coloca nesse caminho, né, de comunhão, Deus vai falar conosco. Não fique preocupada como Ele vai falar. Ele vai falar. Mas esteja disposta a estar permanecendo nele para que a sua sensibilidade seja cada vez mais aflorada, que o Espírito Santo te instrumentalize cada vez mais, assim como tem instrumentalizado crianças dentro de casa.
né? As crianças têm uma sensibilidade que nós adultos vamos perdendo por incredulidade, por pressa, por correria e por todo mais, né? Pelas maldades que crescem no nosso coração. Mas que a gente mantenha firme a certeza de que Deus está falando conosco. Que você saia dessa live aqui com a certeza, eu quero ouvir mais a voz do Senhor. Clame a Deus, peça a Ele, peça com todo o seu coração, Ele já sabe que está aí dentro. Mas Ele quer um relacionamento ativo em que você fala, Ele fala, nós ouvimos, Ele ouve e a gente cria esse relacionamento de intimidade. Amém? Feche seus olhos e vamos entregar a Deus esse momento. Senhor meu Deus, eu lhe agradeço, Pai. Agradeço pelas experiências que temos vividas junto a Ti, Pai. Nós realmente não somos merecedores da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia. Mas nós aceitamos, porque sabemos que o Senhor nos prometeu, o Senhor nos abençoou com a Sua misericórdia, com a Tua graça. E nós queremos esse relacionamento íntimo, para que o Senhor venha dentro de nós, nos moldando, nos transformando, trazendo essa fé como João Pedro tem sido edificado pelo Senhor, para que a gente tenha certeza de que os sinais que o Senhor nos manda são claros e sensíveis à nossa conduta, Pai. Que tudo aquilo que a gente ouve do Senhor, que toda palavra que vem, seja um direcionamento, né? Assim como a Tua palavra fala, que o Senhor é luz para o nosso caminho, né? Lâmpada para os nossos passos. Que o Senhor possa realmente conduzir a nossa vida, que nós possamos nos deixar ser conduzidos pelo Senhor, deixando a necessidade de ter controle total e absoluto pela nossa vida, como muitos de nós temos, e aprendemos a confiar no Senhor, a andar conforme a Tua vontade. Aumenta em nós, Pai, a sensibilidade, que nós possamos ter perseverança em meditar na palavra do Senhor, ou seja, em que a gente possa sentar diante do Senhor e falar o que é que eu posso aprender, o que é que o Senhor está querendo me dizer nessa manhã com esse texto que eu estou lendo, Pai. O que é que o Senhor tem desejo que eu possa aprender nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, o horário que for que eu estiver diante de algum ensinamento do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aumenta dentro de nós a nossa fé e que a unção do Espírito Santo, renovada agora nesse Natal, possa abençoar a vida de cada um de nós aqui. Que a gente não se afaste do principal significado, do primeiro e principal significado que é o Natal, que é a celebração da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, que se tornou o Senhor e Salvador de todos nós, Pai. Que nós possamos carregar vivos dentro de nós essa certeza de que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito, que o seu Natal seja abençoado, sua família tenha um momento, de renovo com Deus. Independente das circunstâncias da sua vida, é tempo de celebrar a vida de Jesus. Eu sei que muitas pessoas nessa época se lembram de pessoas queridas que já não estão, de momentos delicados, mas independente das nossas circunstâncias, é uma época para a gente olhar e falar, não importa as circunstâncias que eu esteja vivendo, Jesus está comigo. Jesus veio para me salvar, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Que Deus te abençoe muito e que na próxima semana, se Deus quiser, nós estejamos aqui na próxima terça-feira para a última live do ano, a live de número 102, hoje é 101. Então, que Deus te abençoe muito e que a gente esteja, juntinhos aí nesse caminho de fé. Um beijo muito grande, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Feliz Natal para todo mundo, um final de ano abençoado para todos nós. Beijo grande.